Bem-vindos a mais um episódio aqui do Está Escrito Canadá. Hoje nós vamos terminar com o livro de João, com umas histórias muito bonitas. Então fica connosco, aqui no Está Escrito Canadá. Então, bem-vindos mais uma vez aqui no Está Escrito. Hoje, o último capítulo de João, um capítulo muito lindo. Vocês vão gostar muito de aprender o que está aqui escrito. Para ajudar, nós temos aqui o pastor Dário. Obrigado por estar aqui, pastor. Nada. Mas antes de começar, é sempre bom orar. Então, faz uma oração para nós. Eu sei que tens uma família que tu querias orar. Sim. Eu gostaria de orar pelo Antônio, pela Amanda e pela Sofia. É uma família que está conhecendo a palavra de Deus, uma família muito querida. Eu gostaria de pedir a bênção sobre eles. Ora então. Oremos. Bondoso Deus, obrigado pela oportunidade de nos reunirmos para estudarmos a Tua palavra. Inicialmente, Senhor, queremos interceder por todos os nossos queridos que nos ouvem neste momento, que estão participando deste programa, que todos nós sejamos beneficiados com as mensagens especiais da Tua palavra, todos nós. Eu peço também uma bênção especial ao Antônio, à Amanda e à Sofia, que o Senhor continue abençoando essa família, que a cada dia eles possam conhecer-te melhor e experimentar, Senhor, a Sua bênção na sua vida. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Para dizer a verdade, quando nós acabamos com o capítulo 20, parece que já estava a terminar, né? Ele até tem uma conclusão e... Exatamente. A maneira que João terminou o capítulo 20 é como se ele estivesse terminando o livro, né? Falando de tantos milagres. Mas, de repente, nós percebemos que a história continua. Temos mais um pouquinho, que é o que vamos estudar hoje. São duas histórias, mas realmente é uma história, né? O foco vai ser em Pedro aqui. Nós temos que lembrar que tudo o que Deus faz, quando Ele começa uma coisa, Ele sempre vai terminar. E a história de Pedro ainda não terminou aqui. Porque nós temos que lembrar, Pedro está-se a sentir muito mal, né? Ele está muito alegre que Jesus ressuscitou e está vivo, mas ao mesmo tempo, assim, lá atrás, na mente dele, no coração dele, ele ainda está a pensar, eu neguei a Jesus 3 vezes. E nós vamos ver na primeira história que ele ainda está a sofrer com essas decisões, né? Dentro dele. Então vamos começar aí e depois nós vamos ir para Jesus, onde Jesus vai fazer assim a solução que Pedro precisa. Começa então para nós os primeiros 3 versículos, capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Para mim é uma história meio confusa, porque quando a pessoa vê Jesus ressuscitado, dá aquela mensagem de, olha, eu vou-te dar o poder, ele deu o Espírito Santo para eles. Na minha mente eu pensava que eles iam, ok, vamos avante, né? Vamos pregar e vamos espalhar a mensagem que Jesus está vivo. Mas não é isso que nós vemos com Pedro, né? Pedro está assim, olha, é ótimo o que aconteceu, mas eu penso que ele estava a sentir, eu rejeitei, eu já não faço parte. Então a única coisa que eu tenho é para voltar a quem eu era. Então eu vou pescar.
eu vou pescar. E parece que os outros, ou porque sentiam mal dele, ou queriam suportá-lo, não sei, mas falaram, não, nós também vamos então, vamos todos pescar. Fica bem claro para nós que Pedro ele não havia se recuperado desse momento no momento mais difícil da vida de Jesus ali, quando ele precisava mais de alguém ao lado dele, Pedro negando. Então, eu creio que aquilo foi muito forte para ele. Yeah. E ele meio que não aceitava aquilo, né? Ele começou a se sentir como o Pedro de antes, né? Yeah. E aí, basicamente a expressão que eles disseram, os amigos dele, falaram, vamos com você. Então fica claro, sim, fica claro que foi a iniciativa de Pedro, que era mais eles e eles foram mais para dar um apoio para ele. Mas, pelo jeito, não foram felizes, né? Na tentativa de... É bem ruim, né? Agora, imagina a mente de Pedro, olha, já não vou ser discípulo, né? Eu neguei, eu não fiz o que era certo, tenho que voltar, vou ser pescador. Ele vai lá para o mar, nada. Também né? Não é bom em nada, parece, né? E a pessoa pode pensar, devia ser um momento bem ruim para ele, né? O que é que eu vou fazer? Eu não sou bom de nada mesmo, né? E é mesmo nesse momento que ele está bem embaixo, vem Jesus. Né? Vem Jesus. Lê para nós 4 a 6. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Eu posso imaginar aquele momento, porque não é a primeira vez, né? Nós sabemos que mesmo lá no começo, Jesus fez uma coisa bem perto disso, né? Joga no outro lado e vê o que acontece. Só que esta vez... está a acontecer e eu penso naquele momento eles ficaram assim, é ele, né? Eu sei o que está a acontecer aqui, eu sei esta história e eu posso imaginar, e até podemos ler, deixa-me ler aqui como é que Pedro reagiu, né? Deixa-me ler o versículo 7 aqui. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Né? Outra vez, ele nem pensa, né? O segundo que ele percebe, é Jesus. E eu penso que ele lembrou daquela primeira vez, né? Ele está-me a dar uma segunda chance. Né? Ele está-me a procurar uma segunda vez. E Pedro, esta vez, ele não vai negar, ele não vai esperar, ele nem vai esperar até chegar à terra. Ele salta dentro da água, ele vai lá para Jesus. É um momento bem forte, eu penso, na vida dele, porque eu penso que ele começa a entender, não, eu ainda sou o apóstolo de Jesus, eu ainda faço parte. Eu creio que essa experiência que ele teve naquele momento, e quando ele viu o milagre, e aí viu que era Jesus, então eu creio que ressuscitou dentro dele aquele mesmo sentimento, né, do seu mestre querido, e ele correu então em direção a Jesus. Só que pelo jeito ele estava meio à vontade lá, né? Só que aí ele colocou então a sua capa que ele tinha tirado e pulou na água assim mesmo e foi encontrar com Jesus. É uma história muito bonito. Vamos ver o resto dos discípulos, então. Lê o 8 e 9 para nós. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Eu gosto muito desta história porque Jesus fala para eles, olha, vocês têm comida, né? Vocês têm peixe. Não temos nada. Então põe a rede e vocês vão ter peixe, né? E eles buscam muito peixe. Só que quando eles chegam lá na praia, Jesus já tem peixe. Nem precisava, Jesus tem esse poder, né? É Jesus a mostrar, olha, eu posso dar, mas
mas percebem que eu não preciso, eu posso fazer por mim mesmo, né? Mas eu gosto muito dessa cena, né? Mostra que ele quer dar, não porque é necessário, mas para fazer felicidade com as pessoas, para dar essa felicidade para as pessoas. E além de tudo, ele é o provedor. É claro, Jesus proveu aquele peixe no momento, porém eles tinham lá 153 grandes peixes, né? É o que diz o texto. Então eles tinham, Jesus havia provido para eles. Mas eu vejo também nisso uma atitude de carinho, de amor, sabendo que eles tinham passado a noite pescando, não tinham conseguido, estavam ali, aí depois iam ter que pegar aqueles peixes, prepararem ainda. Jesus já preparou a refeição para eles, o de jejum. E imagine se nós tivéssemos esse privilégio, né, de participar de uma refeição que o próprio Jesus preparou. Para mim, uma parte que é muito importante desta história que está escrita aqui nestes versículos, a Bíblia fala, né, que no versículo 13, que ele pegou o pão, partiu, deu para eles, ele comeu com eles. Que quer dizer, Jesus não era um fantasma, não era espírito, né? Jesus fisicamente estava lá, o corpo dele estava lá, né? É interessante, não sei se ele mudou a cara ou não sei, mas eles ainda não sabiam que era ele pela cara, mas só pelos atos, pelos milagres, eles sabiam que era ele, né? Só que isto é só o começo. Isto é só para trazer Pedro perto dele, né? Então ele faz aquela cena de novo, basicamente assim: Pedro, eu estou-te a dar uma segunda chance. Eu estou-te a chamar outra vez, né? E logo depois disto nós temos Jesus e nós temos Pedro assim sozinhos andando juntos. Eu gosto muito desta história, muito desta parte, porque mostra que não é só um Deus que nos ama, mas é um Deus que entende o que nós estamos a sentir, entende as dificuldades que nós estamos a ter, e ele é tão meigo, tão amável, que ele dá esse tempo. Olha, eu vou-te ajudar pouco a pouco, né? Eu vou-te ajudar até tu ficares confortável, até tu ficares com fé outra vez e seguro. E é isso que nós vamos ler. Lê para nós então versículos 15, só o 15 primeiro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Então, a primeira pergunta, nós sabemos que ele vai perguntar 3 vezes. Porque é que ele pergunta 3 vezes? Né? Porque é que não era 4 ou 2 ou 1? Ou... Eu creio que Jesus ele queria curar a Pedro, curar a alma dele, de maneira que ele pudesse substituir essa declaração de amor, pudesse substituir as negações que ele teve, né? Quando ele dizia que não conhecia Jesus. E agora ele precisa dizer 3 vezes que ele amava Jesus. Então, eu creio que Jesus sabia, Jesus conhecia o coração, Jesus já havia o perdoado, aceitado, já estava tratando ele normalmente, mas Pedro precisava disso. Pedro precisava substituir a negação por uma declaração de amor a Jesus. E aí, com certeza, toda aquela lembrança do passado ficaria bloqueada, né, pelo amor, e seria um novo começo. Não é isso? Uma coisa que a pessoa perde na língua, por causa que é português aqui que nós estamos a ler, é a palavra amor no grego tem mais do que um. Né? Nós sabemos que tem phileio, que é um amor assim de irmão. Nós temos eros, que é o amor mais de casamento, né? E nós temos agape, que é o amor de Deus. O que a pessoa não entende aqui quando a pessoa lê em português é que Jesus fala assim: tu agapes a mim, que é, tu amas com aquele amor de Deus para mim. A resposta de Pedro, ele fala assim: eu te phileio, né? Eu amo-te como um irmão. E Jesus aceita.
né? Só que ele agora vai repetir. Eu posso ler aqui o versículo 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Pastoreei as minhas ovelhas. Outra vez, ele aceita. Ele está a usar as mesmas palavras. Tu me agapes, tu amas com aquele amor de Deus. A resposta de Pedro: eu te fileio, eu te gosto como irmão. Né? Não é igual, é um amor menor, né? Mas Pedro está a dar o que ele consegue dar. E Deus aceita. Então, tu vais ser o meu pastor, tu vais, assim, espalhar a mensagem, crescer a minha igreja. E pela segunda vez, e eu penso que na segunda vez, Pedro já está assim um pouco, o que é que ele está a fazer aqui, né? Segunda vez, eu já respondi uma vez, só que Deus ainda não terminou, né? Eu creio que Pedro começou a ficar incomodado, né? Porque é como se Jesus quisesse entrar na alma dele e entender os seus verdadeiros sentimentos, né? Igual, às vezes, mesmo um relacionamento com as pessoas, tem pessoas que olham tanto nos nossos olhos, assim, diretamente, assim, né? Que às vezes parece que elas estão lendo a nossa alma. Jesus, ele, através das perguntas, ele estava fazendo a mesma coisa. Ele estava tentando realmente fazer Pedro refletir profundamente no tipo de amor que ele tinha por ele. E também era uma maneira de Jesus prepará-lo para fazer o que ele pedia: cuide dos meus cordeiros, né? Prepará-lo para ser, então, aquele apóstolo, até o líder dos demais. E Jesus estava realmente levando a, não só a refletir, mas também a tomar uma decisão de viver, né? E de ter aquele amor verdadeiro, um amor incondicional. Deixa-me ler a terceira vez, né? Nós sabemos que Jesus falou 3 vezes. Versículos 17. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Né? Mas é exatamente isso que Pedro precisava de ouvir. Ele tinha que dizer 3 vezes para tirar aquela história dele. Mas uma coisa que é interessante aqui é que a terceira vez que Jesus fala, ele já não fala agape. É como se Jesus estivesse assim: ok, eu entendo que tu ainda não estás aqui, ainda não conseguiste ter este amor. Então está ok. Pedro, tu me fileios, tu me amas como um irmão? E Pedro fala: sim, eu te amo como um irmão. E Deus aceita, né? Muitas vezes nós pensamos: eu não estou a fazer o suficiente, né? Deus está zangado comigo porque eu podia fazer mais. E nós temos que aprender aqui que é claro que Deus sempre quer o melhor de nós. Ele sempre quer fazer mais, mas Deus também aceita o que nós conseguimos dar para Ele, o melhor daquele momento, né? E é isso que Ele está a fazer aqui com Pedro. Não, eu aceito. Se tu estás aqui neste nível, eu te aceito neste nível. E outra vez nós estamos a ver aquele amor de Deus, aquele: olha, eu sei o que está na tua mente, eu sei que aquelas 3 negações, eu sei que tu estás a sofrer, então olha, está aqui os 3. Agora podes ficar bom, podes recuperar, né? Podes ficar firme outra vez. É muito bonita a atitude de Jesus em insistir nesse processo de reflexão, de cura emocional e até espiritual, no caso de Pedro. E chegou a um ponto que Pedro ficou realmente totalmente acuado. Ele até diz aqui o texto, ele ficou magoado, porque Jesus estava insistindo, né? Aquilo mexeu diretamente com ele. E eu creio que foi uma maneira dele lembrar do amor de Jesus por ele e da missão que ele tinha. Então, a partir daquele momento, em todos os momentos da vida dele, do ministério dele, ele iria se lembrar deste momento. Ele iria se lembrar de que ele foi chamado para cuidar das ovelhas, ele tinha uma missão especial e essa missão era baseada no amor. Amém.
um amor que ele tinha por Jesus. Mas Jesus ainda não terminou, ele ainda está a falar. Então, lê para nós 18 e 19 para nós. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderás as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Então aqui no versículo 19 está a falar que Jesus estava a falar sobre a morte de Pedro. Como é que isto está ligado com a morte de Pedro? Jesus, ele profetizou ali em relação à morte de Pedro, né? E pelo que nós conhecemos através da história, Pedro, ele foi crucificado e quando ele ia para ser crucificado, ele achou que ele não era digno de ser crucificado como Jesus. Uhum. Então, a tradição nos diz que ele pediu que fosse crucificado, então, de cabeça para baixo. Mostra a transformação em Pedro, né? De Pedro. É uma pessoa que estava a fugir um momento e agora, não, eu nem sou digno de morrer da mesma forma. É neste momento que Pedro olha para trás e vê João, né? E fala assim, e aquele ali, o que é que vai acontecer com aquele, o teu amado, né? E Jesus fala uma coisa que depois foi torcido, né? Porque Jesus fala, olha, se eu quero que ele fique vivo até o fim, ele vai ficar vivo, isso é com ele. Isso não faz parte da tua história. Mas por causa dessas palavras, as pessoas começaram a falar, o João não vai morrer, o João vai estar vivo até a segunda vinda. Só que sabemos que não é assim, né? João realmente foi o último a morrer dos apóstolos, mas morreu, né? Mas não antes de escrever o livro de Apocalipse, que até vai ser a próxima série que nós vamos fazer. Nós vamos entrar nesse assunto, é um livro muito importante, ainda mais no nosso dia, né? Com certeza. Porque João aqui está a falar da história de Jesus. O que é que Jesus estava a fazer aqui na Terra? Apocalipse é o que é que Jesus vai fazer no futuro. Então é muito importante para nós entendermos. Mas vamos terminar. Deixa-me ler aqui versículos 24 e 25 e depois podemos terminar com o livro de João. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro havia espaço suficiente para os livros que seriam escritos, né? Que aqui eu agora tenho uma pergunta para ti, porque aqui João está a dizer, olha, Jesus fez muita coisa. Só que no livro de João, é óbvio que João escolheu, ok, isto são as histórias que para mim são os mais importantes. Então a minha pergunta é, qual foi a mensagem assim, o fundamento deste livro que nós já estamos a estudar há tanto tempo? O que é que João queria dizer com este livro? Então, o livro de João, o Evangelho de João, ele é muito poderoso porque ele compartilha a história de Jesus, histórias, a gente pode perceber histórias escolhidas, porque o próprio João fala que muitas outras coisas aconteceram, e nós percebemos que as histórias, elas são compartilhadas de uma maneira bastante pessoal, bastante impactante. Então, vemos claramente que João, ele tinha a intenção de compartilhar quem era Jesus, o Filho de Deus, mas, acima de tudo, o amor de Jesus. Ele mesmo, ele pôde experimentar esse amor bem de perto. Então, podemos perceber através dos detalhes que ele compartilha em todas as histórias, percebemos ali o amor de Jesus, que reflete o amor de Deus por nós. E eu recomendaria uma pessoa que começa, que gostaria de conhecer a Bíblia e começa a ler a Bíblia, comece pelo Evangelho de João. É um bom começo mesmo. Porque você vai conhecer a Jesus de uma maneira maravilhosa, de primeira mão, eu diria assim, porque o próprio João vivenciou isso, né? Então, esse Evangelho é poderoso, é maravilhoso e todas as histórias, elas são transmitidas assim com
com poder, com uma testemunha pessoal de quem vivenciou aquilo. João é uma pessoa que viveu bem perto de Jesus e a maneira que ele escreve é como se nós também pudéssemos ficar perto assim de Jesus. Sim. E aprender e sentir. Eu oro que vocês também conseguiram achar a Jesus, né? Nestes estudos de João. Eu queria fazer uma oração para que nós conseguíssemos realmente não só ouvir, nós ouvimos as histórias, mas agora é viver as histórias de João. Vamos orar juntos que Jesus possa realmente viver conosco da mesma maneira que ele viveu com João. Vamos orar. Deus, nós estamos aqui hoje com um pedido, que nós podemos ter a mesma experiência que João também teve, que nós podemos ouvir a tua voz, ver a tua cara, ouvir as mensagens e aprender do bom pastor. Deus, fica connosco, fica perto de nós, que nós podemos realmente ser transformados da mesma maneira que João foi transformado. É isto que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho certeza que depois de estudar o Evangelho de João, todos os nossos corações se encheram de esperança. E nós queremos deixar uma mensagem de esperança a você também através desta revista que você pode receber gratuitamente na sua casa. Apenas anote as informações que aparecerão na tela. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro. Infelizmente nós chegamos ao fim deste episódio e também deste ano, a série deste ano, mas em breve nós vamos voltar com novos episódios aqui do Está Escrito. Queria dizer obrigado aqui para o pastor Dário por estar aqui hoje conosco. Foi um prazer estar aqui, pastor. E para vocês, que Deus possa abençoá-los. E lembrem que está escrito, não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus.